Sim. Exatamente. Isso que você falou, professor, é muito interessante, porque a questão bancária ela está se expandindo muito por causa da internet e por causa da proteção de dados pessoais. O Banco Central ele baixou recentemente, isso aqui é de maio, uma resolução conjunta, número 1 de 2020. Essa resolução, ela cria o sistema financeiro aberto, que é o Open Banking. Ou seja, o banco ele passa a ser uma plataforma em que ele vai compartilhar os seus dados com outras instituições para te prestar serviço. É como se fosse, mal comparando, transformar o banco no marketplace de serviços ligados a finanças e ligados a você, ligados aos seus dados. Então, olha que interessante, vai ter aí o compartilhamento dos seus dados. E quando você compartilha dados pessoais de um correntista, você aumenta o risco. É mais gente tendo seus dados, mais gente é risco. Mais gente, então você tem mais uma possibilidade de responsabilizar mais gente segundo o CDC, porque você tem mais fornecedores nessa cadeia produtiva. E é interessante, né? Quer dizer, a Lei Geral de Proteção... Quer dizer, o próprio STJ, através de suas decisões, já fala da inviabilidade de conjugar e compartilhar os dados pessoais. O próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor, lá na parte de banco de dados, já fala sobre isso, mas vem a Lei Geral de Proteção de Dados e aí mete a faca no peito para que isso não aconteça. No entanto, o que eu tenho observado e eu queria te ouvir existe a possibilidade de você conjugar esses dados, de compartilhar esses dados, partindo da premissa de que houve a vontade do consumidor. Quer dizer, se o consumidor autorizar que seja compartilhado esse dado, não tem problema nenhum. Uhum. Na semana passada, eu estava fazendo uma live com a professora Suzana Pimenta, que é da PUC, lá de São Paulo, do doutorado da PUC de São Paulo, e ela falou para mim que em muitos sites, inclusive de redes sociais, nós temos cláusulas que autorizam a modificação de cláusulas durante o contrato. E cláusulas dentro desse contrato que autorizam o compartilhamento desses dados. E aí a pergunta direta que eu faço é: será que num contrato de adesão, em que eu li e aceito as condições do contrato, e é a forma que essas instituições, que essas empresas hoje fazem para poder compartilhar os dados, que você vai, para poder abrir aquele site, você tem que aceitar o contrato, aí não venha me dizer, que aí também, não, porra, mas eu tenho o direito de não ter uma rede social. Mentira, mentira. Eu tenho o direito de não ter uma conta corrente. Mentira, para com isso. Como é que você vai viver sem conta corrente? Como é que você vive hoje numa sociedade pós-moderna? Eu até peguei aqui o Palma, né? Vida para consumo, né? Como é que você vive sem ter até uma loucura? Quer dizer, então eu tenho que ter aquela rede social para poder interagir, porque o ser humano é um ser social, vivemos em sociedade, só que para eu poder entrar, eu obrigatoriamente tenho que assinar um contrato que é abusivo, que autoriza a cessão dos meus dados. Como é que tu vê isso aí? Eu vejo de duas maneiras, em duas situações temporais, antes da vigência da LGPD e depois da vigência da LGPD. Veja, antes da vigência da LGPD, eu diria que a norma protetiva para essa situação específica online seria o Marco Civil da Internet, especialmente a partir do seu artigo 7º, onde você tem os direitos, e o artigo 8º, algumas coisas em relação a cláusulas contratuais. Como é que eu vejo? No Marco Civil, para se ter acesso aos dados pessoais, vai depender tão somente, exclusivamente do consentimento. Esse consentimento precisa ser livre e principalmente informado. Quando eu digo informado, é preciso que o fornecedor de produtos e serviços ele determine com destreza e com muita descrição quais são efetivamente os dados que vão ser coletados e efetivamente para quê. Então nós vamos pegar o seu GPS, o seu endereço, para que a gente possa poder entregar um carro até você. Então você precisa dizer quais dados você está coletando, o que mais você vai fazer com seus dados e depois a sua justificativa. Com a vigência da LGPD, você não tem apenas como medida autorizativa de uso de dado pessoal o consentimento apenas. Ele tem outras bases legais. Então, por exemplo, se há uma relação contratual prévia, muitas vezes você não vai precisar de consentimento. Se de repente for para uma autenticação de alguma coisa online,
num tratamento de dado sensível, não vai ser necessário o consentimento. Se for, de repente, para o legítimo interesse do fornecedor, e desde que muito bem explicado e justificado, não vai ter necessidade de consentimento. Então, o que acontece? Vai depender muito da situação temporal, mas atualmente depende do consentimento. E o consentimento deve ser livre. E, Renato, uma coisa que é importante mencionar é que nem sempre o consentimento é livre. Veja, quando você vai numa farmácia comprar alguma coisa, você fala bom dia, pessoal, olha, vai depender do seu CPF. Eu vou te dar bom dia ou não. Então, a venda é condicionada à entrega de um dado pessoal. Não é nem um desconto. É condição. Então, para mim, esse consentimento é livre. Se esse consentimento é livre, isso daí é totalmente legal. Gostei dessa. Eu não sei qual era o livro que eu estava lendo aí, alguma coisa, e aí ele vem falando, né, quando a gente vai pagar a conta hoje em qualquer supermercado e tal, não sei o quê, eu achei interessante, porque quando você vincula o CPF, acabou, já vê realmente. E aí, através de uma participação do Estado, né, que autoriza que exija o CPF na hora da compra e venda. Então, é o Estado observando justamente tudo isso. Né? O Estado resolveu acordar para isso. Fala, peraí, se as empresas monitoram a compra, deixa eu dar uma olhadinha aqui também, até depois para cruzar dados e ter uma série de informações. Aí